Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, vai estar ajudando muita gente aí. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todas as notificações dos nossos vídeos. Hoje estamos aqui com o canal da Te Atualize, todos os créditos a ela. O link do canal dela vai estar aí na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Que dia, hein? No último dia da reunião dos BRICS, Trump ressurge para deixar claro que a turminha que está dividindo a coxinha no recreio pode ter dor de barriga. Já na noite de domingo, ele avisa que quem colar com essa galera, com os BRICS, que abrigam tanto de ditaduras, e o Brasil se tornou uma, vai tomar pelo menos 10% a mais de tarifa. Porque, entenda, Lula, o pequeno anão diplomático internacionalmente reconhecido por esse demérito, que quer um novo sistema econômico mundial. E essa fala veio numa reunião de BRICS totalmente flopada, onde não compareceram o presidente do Egito, do Irã, porque sim, Lula fez o Brasil andar com o Irã no recreio. Porém, as principais ausências foram a de Putin e a de Xi Jinping. E olha, seu Xi nunca nessa vida tinha faltado antes numa reunião de BRICS. Essa foi a primeira vez. Mas continuando, num BRICS mais que flopado, momentos antes da fala de encerramento do Lula, Trump manda um textão deixando claro que o Brasil está fazendo é perseguição jurídica ao nome que lidera as pesquisas em solo brasileiro. Que ele já viu isso acontecer porque ele viveu isso e que a partir de agora estará acompanhando diretamente o que está rolando por aqui, finalizando com um aviso: deixem o Bolsonaro em paz. Aí o evento que já estava flopado terminou de se tornar não irrelevante, mas perigoso, já que o tema das perguntas voltadas ao déspota não era sobre o evento esvaziado, mas sobre o Trump e o que ele faria a respeito. Mais covarde do que nunca, parecia que estava falando para dentro, dizendo que não comentaria o assunto, mas que Trump deveria entender que Venezuela era um país soberano e que ele deveria respeitar isso. Aí, nem a Globo conseguiu fazer de conta que não viu o tamanho da hipocrisia do anão diplomático, já que semana passada o Lula estava dentro da Argentina numa viagem oficial e decidiu não apenas visitar a corrupta condenada da Cristina Kirchner, como levantar uma placa pedindo Cristina livre. Mas não para por aí, já que mês passado os brasileiros bancaram um voo da FAB para resgatar a esposa do presidente peruano, que embolsou dinheiro da Odebrecht, trazendo-a para o Brasil para que ela não fosse presa após decisão da justiça de seu país. Aliás, quando foi condenado, Lula recorreu à ONU pedindo uma intervenção do órgão em sua condenação. Gleisi Hoffmann estava na TV Al Jazeera pedindo ajuda ao mundo árabe para que Lula não fosse preso. E galera, Lula pediu para um ditador chinês enviar um emissário ao Brasil para ajudar na censura das redes sociais. Eu poderia ficar aqui até amanhã, mas eu vou parar no Barroso dizendo que o apoio dos Estados Unidos foi decisivo para evitar o golpe. Lembrando que esse apoio ocorreu às vésperas das eleições de 2022. Mas agora o Lula quer falar em soberania. Vergonha na cara? Nenhuma. E, na verdade, o discurso de soberania sequer cabe nesse contexto, e eu vou pedir para você prestar bastante atenção na história que eu vou contar, porque eu trago provas do que vem a seguir. O anão diplomático que conduz o Brasil está pregando ao mundo que quer acabar com a dolarização para enfraquecer diretamente aos Estados Unidos. Aí o Trump responde que beleza, fera, fala mais, porque quem colar com você vai levar pelo menos 10% a mais de tarifa. Só que aí o Lula respondeu que tá sendo ameaçado. Só que aí eu não entendi, porque não foi o mesmo déspota que falou em reciprocidade? Lula quer acabar com os Estados Unidos, Trump avisa que vai cobrar mais caro. Reciprocidade. Aliás, após esse anúncio, Trump aumentou as tarifas da África do Sul e outros países. Laranjão tá totalmente sem freio. Porém, em referência à segunda postagem, o Trump não diz que vai sancionar o Brasil, o país, sabe? Brazuela. Trump apenas anunciou que Bolsonaro sofre uma perseguição política, que hoje é cometida via judiciário, e as notícias que temos é que Trump vai sancionar
E as notícias que temos é que Trump vai sancionar a pessoa do Alexandre de Moraes e talvez outros ministros, ou até mesmo nem só ministros, mas no CPF. O que é um direito legítimo dos Estados Unidos e está totalmente de acordo com a soberania do país. Os Estados Unidos têm a grande reputação de se colocar como um farol de democracia no Ocidente. Aliás, recentemente o Trump mandou chamar o embaixador que estava na Colômbia, já que por lá, desde que Petro foi parcialmente sancionado, as coisas também não andam muito bem. E você sabe por que o Trump não chamou o embaixador no Brasil? Porque o Trump sequer nomeou o embaixador para Brazuela desde que ele foi eleito. Tipo, mandar embaixador para Brazuela? Não, precisa não, nem manda. E como o chanceler tupiniquense tem diálogo zero com os americanos, o que se sabe é o que chega pela imprensa, por seu secretário de Estado ou pelo próprio Trump. As sanções, segundo a Folha, podem vir de 4 posições diferentes ou talvez nas 4. A restrição do visto, a ação judicial das empresas americanas pela censura cometida pelo Alexandre, tem também o projeto de lei que está no Congresso americano, que é o Sem Censores em Nossa Costa, e, por fim, a Lei Magnitsky. Não vou detalhar nenhuma delas porque já fizemos isso aqui à exaustão. Mas que fique claro, nenhuma delas é contra o Brasil, é contra o Alexandre. Se o Brasil quiser levar isso para o lado pessoal, aí é outra coisa. Mas vem cá, nem acho que alguma coisa vai rolar, tá? Já que Mauro Vieira disse que se os Estados Unidos sancionarem o Alexandre, o Brasil tem que virar as costas e seguir. Tipo, toma, Alexandre, esse abacaxi é seu. Te vira. Só que, ao longo do dia, eu vi tantos jornalistas da Globo como juristas de esquerda dizendo que é impossível o Brasil viver uma perseguição política ou uma ditadura porque o Bolsonaro tem advogado constituído no processo do qual ele é acusado e que ditaduras não permitem defesas. E eu entendi, é tipo eleições na Venezuela, né? Tem eleições e o Maduro ganha. Entendeu? Maduro impedir as eleições só geraria mais manchetes sobre o que é a Venezuela, uma ditadura. E ele quis dar uma disfarçada. Já em Brazuela, você até pode ter advogado constituído, mas todos os jornalistas já dizem que Bolsonaro será condenado ao fim do processo, que eles não têm a menor dúvida. Ou seja, estamos assistindo um teatro porque se a sentença já foi dada, para que um julgamento? Então, se não fizer o julgamento e prender sumariamente, pega super mal. Então, deixa ter o processo todo, por mais que todos já estejam condenados. E é Às vezes, o trabalho pode ficar... ou não advogado nesse processo que se diz democrático. E para deixar bem claro o absurdo que está acontecendo em nome da democracia, eu vou colocar em ordem cronológica. E não estamos numa democracia, nem num Estado democrático de direito, porque ambas não fazem isso. No dia 8 de fevereiro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis, uma operação contra Bolsonaro e seus aliados políticos. E o nome foi bem pensado para se criar um clima sobre o que a Polícia Federal estava fazendo. Tempo da Verdade. Essa operação, que se anunciava como a verdade vindo à tona, fez busca e apreensão em Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio, General Braga Neto, Almirante Garnier, General Teófilo, Anderson Torres, Nutércio, ex-assessores de Bolsonaro e outros militares do Exército. Já os presos foram o Coronel Marcelo Câmara, o Major Rafael Martins, o Coronel Romão e Felipe Martins. Então, temos vários personagens nesse enredo, mas vamos focar em um. Felipe Martins. Sobre a fundamentação da prisão preventiva alegada pela Polícia Federal e autorizada pelo Alexandre, sem opiniões, apenas fatos concretos, vou abrir aspas. No dia 7 de dezembro, e guarde bem essa data, quando teria apresentado minuta juntamente com o então presidente Jair Bolsonaro aos comandantes do Exército e da Marinha e ao então presidente da Defesa, o nome de Felipe Martins consta na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022, rumo a Orlando, nos Estados Unidos. Entretanto, não se verificou registros de saída do ex-assessor do controle migratório, o que pode indicar que o mesmo tenha se evadido do país para tentar se furtar de eventuais responsabilizações penais. Considerando que a localização do investigado é nesse momento incerta, faz-se necessária a decretação da prisão cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e evitar que o investigado deliberadamente atue para destruir elementos probatórios capazes de esclarecer as circunstâncias dos fatos investigados. Fecha aspas.
Em resumo, o documento da Polícia Federal diz que Felipe se evadiu do país e, para evitar uma possível fuga, o que impediria a justiça de ser feita, ele deveria ser preso preventivamente. O que chama a atenção é que a Polícia Federal disse que o Felipe estava em local incerto, mas o prenderam na casa da esposa, em Ponta Grossa. Felipe é tido como um gênio político, mas aí ele resolveu se esconder na casa da esposa, ou seja, na casa dele. Será que o Felipe pensou que ninguém o procuraria por lá? Ou será que o Felipe nunca esteve em local incerto? Mas põe aí no relatório, porque ninguém vai conferir mesmo. Se a Polícia Federal não tivesse apontado a tal evasão do país, Felipe teria sofrido uma busca e apreensão e só. Afinal, não há nenhum outro elemento além da famigerada tentativa de fuga que justificasse uma prisão naquele momento da investigação. Uma audiência de custódia deveria ter acontecido dentro das primeiras 24 horas. E a audiência de custódia existe para que um juiz analise a situação do detido e veja se realmente é necessário que aquela pessoa fique presa. Mas no caso do Felipe, ela não apenas não aconteceu dentro das 24 horas previstas, como ela também foi conduzida pelo juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, que obviamente não tinha nenhuma autonomia para poder soltar o Felipe caso ele assim julgasse necessário. Foi uma mera formalidade. Um teatro. E você deve se lembrar do juiz auxiliar Leonardo Fernandes de uma matéria sobre a Vaza Toga, onde ele aparece disponibilizando um link para que os colegas enviassem as imagens do 8 de janeiro e finaliza dizendo que, quando acabassem, que o informassem para fecharem a possibilidade de edição e disponibilizarem no processo. Vídeos editados enviados no processo. Tudo certo em Brazuela. Mas continuando, Felipe foi preso numa quinta-feira, véspera de carnaval, e no dia 15 de fevereiro foi transferido para um presídio comum, mesmo dia que seu advogado foi até a Revista Oeste apresentar as provas de que Felipe não havia saído do país em nenhum momento. E essas provas são anexadas pela defesa dentro do processo, como, por exemplo, o cartão de embarque e despacho de bagagem, comprovando que no dia da viagem aos Estados Unidos, Felipe estava rumo à sua casa, em Ponta Grossa, desembarcando em Curitiba. Já no dia 22 de fevereiro, todos os acusados prestaram depoimento ao mesmo tempo. Mas Felipe se manifestou dizendo que não responderia todas as perguntas porque ele não teve acesso aos autos do inquérito. Veja bem a gravidade. Prestar depoimento sem acesso ao porquê você é acusado. Algo que já foi normalizado em Brazuela. Porém, Felipe deixou consignado alguns pontos, como o fato da viagem jamais ter acontecido e que a última vez que ele havia saído do país foi em setembro de 2022 para participar do funeral da Rainha Elizabeth e, ao sair do funeral, ir para a Assembleia Geral da ONU, onde entrou por Nova York. Nesse depoimento, Felipe também consignou que não recebeu ou preparou nenhum documento golpista, ou seja, fez uma negativa geral das imputações feitas pela PF. Só que assim, a defesa me relatou algo interessante, que o Fábio Schor, delegado que conduz o inquérito, interrompeu as alegações do Felipe dizendo que o mesmo estava conduzindo o interrogatório. Ou seja, quem fizer isso daqui que eu vou mostrar. Estou dizendo que não havia indícios de preparação para a fuga e que a defesa do Felipe havia provado que ele não havia saído do Brasil e que por esses motivos Felipe deveria ser colocado em liberdade, porém com cautelares, como por exemplo, não deixar o país. No dia 10 de março, Alexandre se manifesta colocando a decisão da PGR em suspensão e pedindo à Polícia Federal novas diligências que comprovassem o fato de que Felipe Martins de fato havia saído do país. Algo que, obviamente, deveria ter sido feito antes da prisão, porque você não prende a pessoa para depois ver se a acusação que você fez era verdadeira. Mas, de novo, isso aqui é Brazuela, senhoras e senhores. Ah, uma outra coisa. O PGE é o chefe da acusação e o chefe da acusação concordou com a defesa. O que assistimos ali foi o juiz do caso dizendo que não, PGR, eu quero investigar melhor. Na sequência desse fato, a Polícia Federal responde à demanda do Alexandre de Moraes, dizendo que, seu PGR, nós temos aqui fundamentos concretos de que o Felipe queria fugir. Ele estava morando em Ponta Grossa, no apartamento da esposa, que é perto do Paraguai e da Argentina. Oh, meu Deus! Como a esposa dele ousou fixar residência há anos próximo de outro país? Um outro ponto ressaltado pela Polícia Federal é de que Felipe tinha que continuar preso porque não tinha muitas roupas em casa. Ou seja, é óbvio que ele queria fugir.
olha o nível de julgamento da Polícia Federal para manter o cara preso. Na sequência dessa pataquada, e quando eu digo sequência, é sequência mesmo, quase como uma boia de salvação para a Polícia Federal, apareceu Guilherme Amado alegando ter encontrado um registro do Felipe Martins no Travel History, um formulário sem valor legal que pode ser alterado por outras pessoas e que carrega o alerta em seu site que o mesmo não deve ser usado para fins legais, sob risco de cometimento de crime, já que o formulário é conhecidamente falho. Aí, no mesmo dia dessa matéria, usando inclusive a própria matéria como fonte de prova, a Polícia Federal pede que Felipe não seja solto. E Alexandre atende. Só que no dia 11 de abril, o CBP de Orlando enviou um e-mail à defesa do Felipe Martins dizendo que não, a última vez que o Felipe entrou no país foi em setembro de 2022. Eu já relatei essa história completa em outro vídeo, portanto eu vou só pincelar para a gente dar continuidade às ilegalidades que você provavelmente ainda não conhecia. Mas aí, após tudo isso, como uma grande coincidência do destino, a Polícia Federal viaja até os Estados Unidos. E eu juro que deve ter sido só uma coincidência mesmo. O CBP volta então atrás e diz que agora aparece um registro de entrada do Felipe em Orlando, porém, o nome dele estava registrado errado, assim como o número do passaporte e a classe do visto. Nesse momento da história, Alexandre de Moraes pede que o Felipe autorize o acesso a esses dados para que se encerre em definitiva a celeuma de sua entrada ou não nos Estados Unidos. O timing é sempre incrível, né? Após a defesa de Felipe ir até Orlando para descobrir o que aconteceu, mostrando que o próprio CBP havia confirmado que o Felipe não havia entrado no país naquela época, os dados falsos foram apagados e, novamente, o último registro de entrada do Felipe voltou a ser o de setembro de 2022. E é bom lembrar que, em momento algum, a justiça sequer assumiu que se baseou em uma prova falsa. Muito pelo contrário. A Polícia Federal não assumiu o erro e disse que Felipe Martins havia forjado sua saída do país. Felipe já estava preso havia uns 6 meses, com 10 dias trancafiado em uma solitária, quando a defesa conseguiu reunir comprovantes de cartão de crédito e Uber, o que levou a PGR a mais uma vez pedir sua soltura. Dessa vez não tinha como Alexandre negar. E no início de agosto de 2024, Felipe foi solto com as mais pesadas das cautelares que Alexandre não se deu ao trabalho de explicar o porquê eram necessárias. De onde saiu, por exemplo, a proibição de entrevistas? Da cabeça do Alexandre. Porém, quando a Folha pediu autorização para entrevistar o Felipe, o Alexandre respondeu dizendo que ele era proibido de falar com outros investigados e que, uma vez dando entrevista, ele estaria se comunicando com os outros investigados. Qual a lógica disso? Porque, para fazer algum sentido, o Bolsonaro também não poderia dar entrevistas, já que ele também é proibido de falar com outros investigados. Um outro detalhe na soltura do Felipe foi o completo abuso de autoridade que aconteceu naquele momento. E eu acho que ninguém jamais contou essa história. O alvará de soltura foi assinado pela manhã no presídio. Mas quando o Felipe estava saindo, o diretor comunicou que o Felipe não poderia sair até que a tornozeleira eletrônica fosse instalada. Importante. O alvará já havia sido executado. Eles não poderiam manter o Felipe preso nem por 5 minutos. Mas o mantiveram por mais de 8 horas sem nenhum documento que apresentasse tal exigência. Eles estavam só no... Me mandaram te soltar até colocar a tornozeleira. Só que a tornozeleira não funcionava no presídio porque havia um bloqueio de chip. Afinal, era uma cadeia, galera. Quem salvou o Felipe foi o deputado Arruda, que após assistir esse absurdo que estava acontecendo, saiu com o Felipe lá da penitenciária. Com essa estratégia, só Deus é que pode perdoar pecado. Um homem, ele não pode perdoar por Deus. Pode ser sacerdote, pode ser quem for. Essa função é exclusivamente de Deus. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Não existe livro mais católico que a Bíblia. Ela ensina a confissão, a Eucaristia, a intercessão dos santos e a oração pelos mortos. Mas os protestantes preferem ignorar essas partes. Se você quer saber onde encontrar cada uma dessas verdades na própria Escritura, conheça o e-book Onde Está na Bíblia. Comenta a Bíblia aqui embaixo e tenha... Fala pessoal, vou estar deixando o link fixado aí nos comentários para quem quiser estar dando uma olhada e deixando uma grande força para mim, vocês dando uma olhada lá. Muito obrigado a todos e vamos ficar com a noticinha aqui
no Conexão Política agora. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Só dá uma olhada aqui. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes volta a ser intimado pela Justiça dos Estados Unidos. Empresa acusa um ministro do STF de ter desrespeitado leis americanas e praticado censura ao determinar que os perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, foi novamente intimado pela Justiça dos Estados Unidos, que ele concedeu um prazo de 21 dias para apresentar respostas formais à ação movida contra ele. A intimação ocorreu nesta segunda-feira, dia 7, e integra o processo aberto por duas empresas norte-americanas, a plataforma de vídeo Rubrin e a Trump Media, grupo de comunicação do presidente Donald Trump. As companhias alegam que Moraes teria praticado censura ao ordenar o bloqueio de contas de perfis americanos em redes sociais, o que, segundo elas, violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, dispositivos que asseguram a liberdade de expressão. A mídia de suspensão do Rubrin, por exemplo, foi determinada em fevereiro deste ano sob a alegação de que a empresa descumpriu determinações judiciais. Além da acusação, as empresas pedem à justiça americana que as decisões do ministro brasileiro não tenham qualquer eficácia no território dos Estados Unidos. Moraes, agora formalmente notificado por optar por apresentar defesa, contestar o processo ou pedir sua extinção. A intimação é declarada quando as consequências do silêncio, caso não haja manifestação dentro do prazo legal, o tribunal poderá dar seguimento à ação e proferir uma sentença e revelia a responsabilidade do ministro por eventuais danos alegados pelas empresas. Documento oficial alerta que a ausência de resposta à corte poderá determinar o cumprimento do pedido formulado na queixa. Então aí, pessoal, foi esse o vídeo, pessoal. Para quem gostou aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o like, que vai estar ajudando muita gente aí. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações também para estar notificando todos os nossos vídeos para vocês. E para quem quiser estar dando uma ajuda para mim aí, dá uma olhada no livro, onde está na Bíblia, que vai estar no comentário fixado aí no vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.